Oi, gente, tudo bem? Qual é o assunto de hoje? O assunto é importantíssimo. Zoneamento urbano da cidade de Xanxerê. A expansão urbana já foi aprovada e agora a discussão é sobre o zoneamento na cidade de Xanxerê dentro do plano diretor, esse crescimento sustentável e bem elaborado. Mas o que é expansão? O que é zoneamento urbano? Esse é o assunto de hoje com o secretário de Administração de Xanxerê, Carlos Peretti, e o secretário de Obras, Leandro Marzari Silva. Doutor secretário, secretário Peretti, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, no Qual é o Assunto, podcast da Rede Princesa. Muito obrigado. Tudo bem, Márcio? É uma satisfação estar aqui, falar para o pessoal da Princesa, quem nos assiste, quem nos escuta, né? Então, estamos aqui para falar sobre a expansão do perímetro urbano, sobre zoneamento, sobre a organização do município, para melhorar a vida de todo mundo que aqui reside. Secretário Leandro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Boa tarde, satisfação, Márcio. Satisfação de estar mais uma vez aqui e estamos sempre à disposição aí para conversar sobre os projetos que têm sido feitos no município aí e tirar as dúvidas, apresentar aquelas novidades, as situações que estão ocorrendo dentro da prefeitura aí. Doutor Peretti, a expansão, o que é expansão urbana, para quem está nos assistindo, nos ouvindo entender? Certo. O que acontece, Márcio? No decorrer do tempo, o município foi crescendo e, obviamente, as pessoas vão procurando desenvolver suas atividades, morar num lugar que seja mais confortável, então o município acaba crescendo. Em razão disso, o município de Xanxerê aprovou uma lei em 2018, com pequenas alterações agora em 2023, que expandiu o perímetro urbano. Essa expansão do perímetro urbano significa que nós saímos de um tamanho de município, de área urbana, e ele foi expandido. Sim. Isso é uma lei bem simples, é só uma alteração de tamanho da área urbana ou de expansão urbana. E isso foi feito em Xanxerê para atender uma questão judicial e também para atender uma necessidade nossa. E a partir do momento, então, que a gente expandiu a área urbana, que é, por exemplo, aumentar o tamanho de um bairro, aumentar o tamanho de um distrito industrial, tudo isso está dentro da expansão urbana ou do perímetro urbano. Sem essa expansão, não poderia expandir um bairro, por exemplo. Exatamente. Então, porque pegava uma zona rural. Exatamente. Então, a gente tem esse conflito, né? Até onde vai a zona urbana e a área de expansão urbana com a área rural. Por que é importante ter essa definição? Porque aí o município pode tratar as políticas públicas de desenvolvimento urbano para aquela realidade. Então, foi por isso que o município expandiu. Mas a expansão do perímetro urbano ou a expansão urbana, ela é relativamente simples, porque ela só aumenta geograficamente o perímetro urbano. O importantíssimo é o que a gente está desenvolvendo agora, que passou por audiência pública, que é zonear o município. Definir aquilo que teremos em determinadas situações, em determinadas localidades. Vamos criar uma zona que tenha preferência para atividades empresariais. Vamos criar uma outra zona que tenha preferência para atividades, para residências e assim por diante. Áreas de interesse social, áreas de interesse ambiental. Então, a expansão urbana nada mais é do que o aumento do perímetro urbano de forma geográfica. Por exemplo, doutor Peretti, na década de 1970, por exemplo, Xanxerê, a zona rural era muito maior do que a área urbana, né? Tanto é que a população vivia mais na área rural do que na área urbana. Qual a realidade hoje, 2023, dessa porcentagem? A porcentagem maior ainda é da zona rural, porque nós temos uma dimensão geográfica grande. Sim. Devido à nossa produção agrícola, né? Sim. Ou a área urbana já está ultrapassando esses limites? Não, Márcio, a área rural ainda é maior. É bem maior, né? Só que a gente está partindo de uma área urbana de 22 km² para 59 km². É por isso que precisa ter essa organização do zoneamento. Para a gente desenhar mentalmente aqui, para quem conhece Xanxerê, em todas as zonas, Zona Oeste, Leste, Norte, ela vai até onde, por exemplo, hoje a expansão urbana? Ela vai pegar, por exemplo, na saída para Faxinal dos Guedes, um pouco para frente do atual Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi. Sim. Daí depois ela
pegando o contorno viário novo lá, ela pega mais uma distância para, vamos dizer, para depois do contorno, né, partindo do centro para fora. Né? Na região do Parque das Exposições da FEME, ele vai também mais um pouco para dentro. Lá na região do bairro Aparecida e bairro Matinho, ele também vai até lá para frente do campo do Olaria. Sim. Aqui na região sul, como tem uma questão da bacia do Rio de Tinho, então ele vai até nas proximidades da bacia do Rio de Tinho. Então, são essas, esse é o perímetro urbano hoje definido. Então, nós ainda temos um perímetro rural muito maior, mas então, nós já temos um perímetro urbano. Então, região sul pega o Ditinho, vem no bairro Aparecido Olaria, um pouquinho depois do estádio do Olaria, pega a Expofeme aqui, o Parque Rovílio Bortoluzzi, um pouquinho além do Parque Rovílio, vai em direção a Bom Jesus, ali o contorno, um pouquinho a mais do contorno viário leste agora, e um pouquinho além do distrito industrial. Então, esse é o desenho da expansão, Isso, né? Esse é o desenho. Acho que é por aí, né, Leandro? Exatamente. Por aí. Em relação ao zoneamento agora, que vem uma discussão que já teve audiência pública. Isso não é uma lei, doutor, imaginada por vocês, né? Existe uma lei maior, em nível nacional, que define, tem um escopo de exigências para você apresentar um zoneamento urbano para a comunidade. Exatamente. Nós temos o Estatuto da Cidade, que ele traz como o município deve crescer. Para que isso? Para que ele possa crescer de forma ordenada. Então, que nem você comentou, nada é da nossa cabeça. Lá no Estatuto das Cidades existe o regramento. Definição de áreas de interesse ambiental, de áreas de interesse social, áreas que têm um enfoque residencial, que têm um enfoque empresarial. E além da legislação federal, nós temos o nosso plano diretor, que é de 2006, composto pelo Código de Zoneamento, pelo Código de Parcelamento do Solo, pelo Código de Obras, entre outros códigos que a gente tem no município de Xanxerê. O que é o Código de Zoneamento? O Código de Zoneamento é aquele que define exatamente como o município deve crescer de forma ordenada. Parcelamento de solo. O parcelamento do solo é aquele que trata da forma como o município vai aprovar um loteamento, aprovar um desmembramento e assim por diante. Então, são fracionar, né? Exatamente. O município. E o que é levado em conta para ter a aprovação em tese, assim, obviamente, os principais para você liberar um loteamento, por exemplo? Por exemplo, nós temos, além do Código de Zoneamento e do de Parcelamento do Solo, a gente tem o Código de Hierarquia Viário, que define como que uma rua tem que ser aberta. Sim. Então, veja só, Márcio, por exemplo, o Código de Zoneamento vai dizer o seguinte: em determinada região, você pode fazer um loteamento de uso misto, que vão ter residências, empresas e indústrias. O Código de Parcelamento do Solo, ele vai dizer o seguinte: o tamanho do lote e da quadra tem que ser tanto. Perfeito. O Código de Hierarquia vai dizer a largura da via tem que ser tanto. Ele tem que se harmonizar com a via já existente. Para quê? Para que a gente tenha um trânsito em que tudo se harmonize. Então, são esses os regramentos que o nosso plano diretor já tem e que são obedecidos quando um loteador ou um empreendedor encaminha um projeto para a prefeitura. Agora, o que nós vamos fazer nesse novo zoneamento é trazer as regras para essas áreas que não estão zoneadas. Então é isso que a gente está fazendo agora. Bem, secretário Leandro, para o setor de obras é importantíssima a aprovação desse zoneamento. Estava falando com o doutor Peretti, que fora do ar, de que muitas vezes aprovava-se um loteamento lá no meio de uma área rural, ficava uma ilha sem o acesso viário adequado, com pavimentação, a não ser a pavimentação exigida dentro do loteamento, mas o acesso que era público, ou municipal, estadual, às vezes não era pavimentado. Para vocês, secretário de Obras, é fundamental para que haja esse crescimento sustentável e adequado, né? Com certeza, porque a aprovação de projetos, no caso do loteamentos, ele é baseado em diretrizes, né? E aí você tem hoje um perímetro que era de 21,9 metros quadrados para 59, é quase que triplicado essa metragem, né? Então, tu pensa esse limbo dessa área gigantesca, sem dizer qual é a zona que pertence lá, ou você não tem nenhuma área contígua que é zonada, porque você pega uma área longe lá do perímetro atual, né? Ou da área consolidada, né? Então, realmente precisa ter esse zoneamento para poder identificar como é que vai ficar a questão das vias, como é que vai ser a ligação para a parte já existente da cidade, questão da utilização já, e até para determinar a questão da área dos lotes, né? Áreas ambientais, área de interesse social, tudo isso vai depender
da situação do zoneamento. Se você tiver criando um loteamento numa área muito distante da área já existente, você não tem essas diretrizes para você estar fazendo essa aprovação de projeto. Então, realmente, nós tínhamos uma dificuldade enorme. E, para a cidade, também isso não era adequado. Tanto é que realmente surgiu essa questão do processo aí, via Ministério Público, para estar cobrando nós fazer essa adequação. Existe uma lei que determina aí, prevaricação, o município não vai, né, ou seja, tem uma lei que determina, mesmo assim aprova um loteamento que não atende esses pré-requisitos. Fica difícil, daí por isso acontece a morosidade no setor de engenharia e existe uma reclamação, tem um loteamento para ser aprovado, não foi aprovado, mas não atende todos esses requisitos. Né? Uma das situações que nós levamos a fazer esse zoneamento de expansão é realmente atender a legislação, né? Nós estávamos de forma, vamos dizer assim, irregular, porque a Lei 10.257, que é o Estatuto de Cidades, dá esse regramento, e nós não estávamos atendendo isso completamente. Então, o órgão fiscalizatório é a própria prefeitura, né? Então, vocês estariam aprovando um sistema que não era adequado e vocês próprios iam fiscalizar, então se tornaria insustentável. O Márcio, o que é importante deixar claro, assim, que este zoneamento, ele é, como o Leandro mencionou, ele está sendo realizado naquilo que não é consolidado. Perfeito. Aquilo que já é consolidado no município, ele vai se manter, os direitos são garantidos ao morador, ao empresário, enfim. Então, doutor Peretti, para explicar bem, existe um plano diretor aprovado e em Xanxerê, nesse plano diretor aprovado, só existem zonas mistas, né? Exatamente. A grande maioria são zonas mistas. Então, não há retroatividade. Não. É somente a partir de um novo espaço que será zoneado. É isso? Exatamente. Então, é aquele perímetro que foi expandido que será zoneado. Se respeitando todo o direito adquirido de quem já mora, de quem já trabalha, isso será respeitado. Não tem como retroagir e prejudicar o cidadão. O que nós vamos fazer é tornar as regras claras. Para quê? Para que aquele investidor saiba, veio para Xanxerê, quero ampliar minha atividade empresarial em Xanxerê. Aonde que eu posso instalar minha empresa que eu não terei problemas de reclamação de barulho? Olha, vai ter uma zona empresarial que é voltada para isso. Você vai poder trabalhar 24 horas. Então, lá, não vai poder ter uma residência ao lado. Da mesma forma, em alguns locais, uma residência não vai poder ter uma empresa ao lado. Então, a gente está tentando trazer harmonia. E a regra cada vez mais clara. Justamente para que as pessoas saibam exatamente aonde podem comprar e aonde é mais adequado para aquilo que elas querem fazer. Eu quero colocar uma empresa, vou buscar uma área empresarial, vou buscar uma área mista que permita uma pequena empresa. Eu quero viver num ambiente mais tranquilo, vou procurar uma área residencial. E tudo isso está sendo delimitado. É interessante também, né, Leandro, colocar que existe, o doutor falou agora em zona mista, existe um impacto, né? Por exemplo, vai ter locais que somente terão grandes empresas, as médias empresas, depois vindo para uma zona mista e uma zona residencial. Como que a gente pode colocar? Uma zona de amortecimento, transição. Amortecimento, uma zona de transição, né? Isso também está definido nesse projeto que é do Executivo. Essa é uma situação que a gente levou em consideração justamente para não acontecer as situações que o Peretti estava falando, né? A gente quer ter um espaço adequado para aquelas grandes empresas que tem um grande potencial e trabalha lá 24 horas por dia. E essa empresa vai ter o seu barulho, vai ter a sua situação lá particular, característica da ocupação, e não quer ter uma residência ou um grupo de residência do lado toda hora reclamando de barulho. E ao mesmo tempo a população, a comunidade, né, doutor Peretti e Leandro? Porque hoje, como vai passar pela Câmara de Vereadores, os vereadores também têm que ter essa noção. Vai colaborar com o empresário, claro que vem para cá, vai fazer Xanxerê aumentar a sua arrecadação, porque vai ter uma coisa bem definida, né? Aqui eu vou instalar uma indústria que posso trabalhar 24 horas, que eu não vou ter problema com o vizinho. Ao mesmo tempo, o morador lá do bairro, eu não vou ter uma empresa trabalhando 24 horas por dia no quintal ao lado do quintal da minha casa. Exatamente. Então, beneficia todo mundo. Exatamente. Né? Então, como é que vai ser essa zona? Vamos pegar assim, um empresarial tipo 1, que vai ter empresa de grande porte, que vão trabalhar 24 horas, onde não pode ter residência naquela área. Vai ter uma zona na área que é um empresarial 1, onde pode ter uma empresa, deve estar de menor porte, onde pode ter uma residência naquela área, onde às vezes o próprio proprietário mora lá
no local do trabalho dele, então ele vai poder ter. E aí vão na sequência, já uma zona mista, onde pode ter casas, alguns comércios, empresas menores, e para depois passar para uma zona residencial. Então vai tendo essa transição ao longo do espaço urbano, né? Uma transição inteligente, né? Exato. Esse é planejamento. Planejamento, é isso mesmo. É interessante que essa administração aqui, todas as outras, mas eu quero citar essa que está, e o secretário de obras sabe muito bem disso, muitas obras estão sendo desenvolvidas, principalmente de pavimentação, elas têm esse intuito, né? Fazer ligações, né? Exato. Você não precisava vir aqui para a direção leste, só subir para os bairros pela Avenida Brasil, hoje tem a Maranhão, tem a Ouro Preto, tem agora o Taviano Carneiro Porto, lá no São Jorge, foi pavimentada. Essa região aqui, norte, também está sendo pavimentada, a região oeste, a região norte, com várias obras para desafogar, né, isso mesmo, o trânsito e, ao mesmo tempo, atender essa demanda industrial e empresarial e também residencial, porque muitos condomínios estão sendo também, com certeza, colocados para aprovação no setor de engenharia. Mas, doutor Peretti, fiz essa pergunta fora do ar, quero fazer ela no ar, porque é uma pergunta que provavelmente todo mundo está fazendo. Quais são as áreas com mais propensão de crescimento? Isso é uma pergunta muito inteligente, viu, Márcio? Porque a gente espera que, criando essas regras, a gente consiga desenvolver o município de forma uniforme, né? Mas todo mundo que mora aqui sabe, por exemplo, na saída para Faxinal, a gente tem uma ideia assim de ocupação empresarial. Na região do contorno viário novo, a gente tem áreas que podem ser zonas mistas e que podem servir para grandes loteamentos. No contorno viário leste, que é esse novo. Esse mesmo, né? Então, aqui na região sul, que a gente tem a saída para Chavantina, além de ter uma questão geográfica de região de bastante aclive, né? Porque isso é um prejudicial para parcelamento de solo, a gente também tem a bacia do Rio de Tinho. Que é o rio que abastece a cidade. Exatamente. Né? Então, na região pós-contorno viário oeste, que é o da FEME, a gente tem belas regiões também para desenvolvimento, e isso hoje está sendo contemplado. A que mais tem impedimento é a região sul aqui, devido a esse aclive, né, que é um impedimento próprio para a Defesa Civil, que não devido ao risco, né, de desmoronamento, e também essa questão do Rio de Tinho, que abastece a cidade. Doutor Peretti, como é que está esse processo? Existe algum entrave? Passou por uma audiência pública? Qual foi o resultado dessa audiência pública? A população entendeu de uma maneira que realmente precisamos disso? E vai chegar ao plenário da Câmara... Depende, é claro, do presidente da casa, mas o projeto já está na Câmara de Vereadores, já está pronto? Não. O que acontece, Márcio? Então, houve um amplo debate, houve uma criação de um grupo de trabalho dentro da prefeitura. Depois disso, a gente levou para o Conselho do Plano Diretor, que é formado por membros da sociedade civil e de poderes públicos constituídos, né? Lá também foi aprovado, e depois a gente levou para audiência pública na Câmara de Vereadores, que cedeu o espaço então para o Executivo fazer audiência pública lá, e a comunidade então aprovou esse novo zoneamento. Agora nós estamos retomando os trabalhos com a equipe dentro da prefeitura, já fizemos acho que 4 ou 5 reuniões, né, Leandro? Para fazer os últimos ajustes, porque a gente quer encaminhar para a Câmara um projeto de lei que fique bem claro, e para isso a gente precisa revogar alguns pontos da lei atual, justamente para não criar um conflito. Outra coisa importantíssima, Márcio, que a gente vai criar é uma regra de transição. Então, aquela pessoa que tem um projeto em andamento na prefeitura e entrou em vigor a nova lei, ela não vai ser prejudicada. Ela vai ter um prazo que a gente vai colocar em lei para que ela possa manter o projeto na forma que ela fez a concepção, ou então que altere para a nova forma de zoneamento. Por que eu falo isso, Márcio? Porque, além de todo esse zoneamento, nós também estamos mexendo nos índices. O que são os índices? Os índices são os índices construtivos do município. A gente está criando uma regra que vai poder subir
Verticalmente? Verticalmente, sem restrições. Hoje é até 20 andares, 20 né? andares, e daí se o empreendedor pagar mais o solo criado, ele vai poder aí talvez fazer mais 2 pavimentos. 2 pavimentos. 22, vamos colocar assim. E a regra de estacionamento é a mesma. Precisa criar um local de estacionamento dentro do edifício, por exemplo, sim. Isso para continua. não utilizar... Não, isso continua. Que tamanho de terreno? Tem Isso, um mínimo... isso também vai impactar. Então, veja só. Hoje o mínimo é 207, né? Metros quadrados para alguma... Tivemos alguns loteamentos com essa aprovação. Com 200 metros. 200 metros. Hoje, se for do poder público, é permitido 150 metros. Do poder público. E da iniciativa privada, um loteamento popular pode ser com 200 metros. A partir de 200 metros. A partir de 200 metros. Então, veja só. Esses índices, esses novos índices, a ideia é que a gente libere, então, o número de pavimentos, mas que se respeitem alguns índices. Isso significa que, por exemplo, aqui no centro, a gente vai ter um índice que vai permitir que você construa mais próximo de um outro prédio, por exemplo. Mas, talvez num determinado bairro, para você fazer um prédio alto, você vai ter que ter um terreno grande, por causa do índice. Sim. Então, é uma ideia de equilibrar entre centro e bairros, para que também daqui a pouco a gente tenha, em regiões um pouco mais periféricas, e quando eu falo periféricas no sentido de estar somente um pouquinho fora do centro. Prédios que possam receber grande quantidade de moradores. Enfim. Porque existe uma grande reclamação em relação à verticalização de que 20 andares, ou agora até 22, seria ainda muito pequeno, né? Muito pouco. Tem empreendedores que queriam fazer até de 40. Tinha inclusive um empreendedor de Xanxerê, um empresário muito respeitado, né? Ele disse que ele ia fazer, tinha a vontade de edificar um prédio com 40 andares. Só que a lei não permite, até por causa dessa questão do limite. Do limite da utilização, que é o 20 mais 2. Né? É o 20 mais 2, é o 20 no máximo com 2 de solo criado. Com a alteração... O que é solo criado? Solo criado é aquela situação que você constrói acima do permitido e paga uma indenização para o município. Perfeito. Então, aconteceu isso no município de Xanxerê. Houve casos em que houve o pagamento do solo criado. Mas, veja bem, com a alteração dos índices e a queda da limitação de pavimentos, vai ser permitido fazer um prédio de 40. Vai ser permitido. Ou até demais. Tomara que um dia a Xanxerê comporte isso. Dentro dessas regiões periféricas. E no centro também. Mas tudo vai depender do tamanho do lote. Sim. Da via que está próxima ao empreendimento. Então, são situações também que a gente está criando, e até o Leandro é da área de engenharia, ele pode até definir melhor do que eu. É importante, né, Leandro, a gente colocar essa questão que o doutor Peretti fala em relação ao tamanho do terreno, que é uma questão técnica, científica, né, porque a engenharia trabalha da ciência, de que você não vai fazer um prédio de 40 andares num terreno que hoje você faz com no máximo 10 pavimentos, né? Tem que ter esse respeito técnico, né? Com certeza. E a ideia justamente é essa, deixar a lei flexibilizar para o empreendedor aí poder trabalhar e fazer os projetos de forma mais daquilo que eles planejam, né? Hoje, se pensar principalmente nas áreas do centro aqui, o valor do metro quadrado tem ficado muito alto. E aí, por isso que a limitação do número de pavimentos tem restringido muitos projetos, e não só aqui, em qualquer cidade que tem esse tipo de restrição, né? Então, as áreas vão ficando cada vez mais caras, e a construção, como você sabe, realmente já está um preço bastante elevado, mas acaba, às vezes, com 20 andares, dependendo do tamanho do terreno, tu não consegue viabilizar o empreendimento, por causa do preço do terreno. Então, o fato de nós podermos estar liberando essa restrição, o cara tendo um terreno maior, ele vai conseguir fazer o prédio mais alto, viabilizando os empreendimentos. É interessante, né, que esse projeto é a longo prazo, né? Hoje a gente pensa em construções, edificações, nessa verticalização, somente aqui nessa área central, né? Amanhã o Xanxerê vai crescer, como Chapecó se desenvolveu em vários pontos, né? Xanxerê, eu tenho certeza que também vai, com esse projeto de zoneamento aí, mais bem definido, nós teremos uma possibilidade ainda maior para não ficar toda aquela zona mista, aquela confusão, né? Que por exemplo, tem um bairro aqui, Xanxerê, que tem grandes empresas, tem pequenas empresas, tem área residencial, tem empresas de grande impacto, né, ambiental, e também tem locais para festividades, para
festas noturnas, Eventos. eventos, né, ao lado de residências. Então, para todo mundo vai sair ganhando, tanto o empreendedor que vai colocar a sua empresa e principalmente para o morador que vai conseguir aí ter o descanso que merece. Gente, queria agradecer. Esse assunto ele é muito rico, né? Ele é muito bacana discutir, porque a gente está discutindo o futuro de Xanxerê e deixar essa marca, né? E vocês dois vão fazer parte dessa história, assim como todas as pessoas que estão participando, os vereadores. Né? Atenção, legislatura, quando esse projeto entrar em pauta, pense na história que vocês vão estar assinando da cidade de Xanxerê, do crescimento, né, que nós precisamos ter, um crescimento ordenado, adequado, técnico, científico e discutido principalmente com a população, que todos nós fazemos parte desse processo. Doutor Carlos Peretti, secretário de Administração, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Márcio, e acho muito bacana isso que você acabou de comentar, porque nós estamos aqui tentando planejar uma Xanxerê do futuro. Esperamos, né, Leandro, e a gente sempre conversa em equipe, ou até mesmo eu e o Leandro, que a gente cometa o menor erro possível, ou a menor quantidade de erros possível, e que a gente acerte e a gente consiga, então, trazer condições para que as pessoas morem aqui, trabalhem aqui, desenvolvam suas atividades e sejam extremamente felizes. Olha, agora me veio uma pergunta, desculpa a edição aí, Felipe. Me veio uma pergunta, sabe aquela coisa de repórter que a gente está todo dia na rua? Porque o pessoal fala muito, Peretti, de que por que Xanxerê é tão caro a casa, o terreno, o planejador? Por que isso? Tão caro não, mas por que é tão muito valorizado? Talvez seja porque ele está concentrado. Que nem o Leandro comentou, daqui a pouco vai poder diluir esse custo de um empreendimento verticalizado, como um prédio, por exemplo, numa zona um pouco mais periférica e que o custo do terreno ele vai ficar mais barato. E isso impacta diretamente no eventual custo de um apartamento. Então, até nisso, esse projeto de zoneamento ajuda, né? Tomara que colabore com isso também. Porque se você expandir esse crescimento residencial, né, sem dúvida nenhuma, vai reduzir também o custo. Leandro, eu sei que tu está numa batalha aí, né? Não é só de asfalto, né? Tem várias obras acontecendo, mas quando se fala em estruturar uma cidade, obviamente que você precisa ter asfalto, você precisa ter edificações que atendam à demanda pública, né, social, e a Secretaria de Obras tem um papel muito importante, assim como a de administração, de organizar para que tudo isso aconteça. Obrigado, secretário. Com certeza, o que eu agradeço realmente um trabalho bem importante, e aí a gente trabalha, que nem estamos conversando aqui, desde a parte da gestão e a parte legal, de organização, de impor essas diretrizes para organizar nosso espaço, né? Então a gente busca aí trazer uma cidade mais harmônica, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, a gente quer o que a gente quer, né, para o futuro, sempre, a cada dia melhorar a qualidade de vida de cada habitante que tem na cidade, e que isso acaba trazendo até mais pessoas para a nossa região aqui, aumentar o desenvolvimento econômico, crescimento da cidade. Então, a gente tem trabalhado para isso, melhorar a qualidade de vida, melhorar a infraestrutura, criar espaços mais adequados, mais harmônicos, né? Então, essa é a nossa missão aí, né, de deixar uma cidade, depois dos nossos 4 anos de trabalho, melhor do que quando a gente já recebeu, e assim sucessivamente, né? Sempre pensando na melhoria, né? Pegando aí uma parábola da engenharia, né, para você ter uma edificação forte, resistente, você tem que construir sobre bases bem sólidas e bem fundamentadas, né? Então, quando você aprova uma lei como essa, do tamanho dessa lei de zoneamento, você vai, obviamente, estar trabalhando com uma solidez para um Xanxerê de daqui 50, 100, 200 anos. E tudo isso começa agora, com esse processo que está acontecendo, e tem o cume na sanção do prefeito e depois as empresas que virão para cá e as edificações. Então, o assunto de hoje foi aumento do zoneamento, a expansão urbana de Xanxerê e o zoneamento que não será somente misto, né? Teremos áreas industriais, áreas semi-industriais e áreas residenciais, para que todos possam crescer economicamente e viver numa cidade gostosa, ainda com aquele ar interiorano, mas com muito crescimento econômico, para que a gente possa ter nossos filhos aqui e desenvolver a nossa vida numa Xanxerê que a gente sonha para o futuro.
Qual é o assunto? Volta na semana que vem com mais um assunto que interessa a todos nós.